Tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora. Vou pedir a você gentilmente para ficar comigo até o final. Eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo vai fazer você crescer em conhecimento e também fortalecer a sua fé. Pessoal, é o seguinte, dentre os temas que mais me solicitam, mais me pedem, para eu poder dar os updates, dar as informações, atualizações, está Israel, Jerusalém, Monte do Templo, o terceiro templo, Al-Aqsa, o complexo ali do templo, Bom, seguinte, eu trago então informações para vocês de um engenheiro, um escritor pesquisador, que escreveu um livro sobre a localização exata, ou revelada a localização exata do Monte do Templo. É algo muito interessante que esse escritor expôs em seu livro. Eu vou mostrar um vídeo dele aqui para vocês, também vou deixar o link. Vou deixar o link do livro dele também. Não vou ganhar nenhuma comissão com isso não, vou só te mostrar a informação. Vou te passar também informações de 3 sites, reportando basicamente a mesma informação, que é como o pessoal da Arábia Saudita, como os sauditas estão falando do Monte do Templo. Se realmente o Monte do Templo é um lugar sagrado para eles. Eu vou falar para você dos 3 lugares sagrados do mundo islâmico. Então, vem comigo porque essa informação é importante em um momento em que os Estados Unidos, serviços de inteligência dos Estados Unidos, estão apontando como mandante daquela situação de um repórter do The Washington Post que se foi, há uns anos atrás, e realmente achar o serviço de inteligência dos Estados Unidos, agora sobre gerência e administração BD, culpou a Arábia Saudita. Mas Israel se posicionou. Tem um jornal aqui de Israel, The Jerusalem Post, que falou que não é hora de Israel incriminar a Arábia Saudita, porque está em via de construir um acordo com a Arábia Saudita. Vamos lá, vou mostrar para você informações importantes e vou te falar se realmente está sendo construído o terceiro templo, se tem instalações ali, se existem construções ali. O pessoal às vezes me manda vídeo. Antes da gente prosseguir, eu peço você carinhosamente para me ajudar a ranquear e posicionar esse vídeo aqui na plataforma, deixando o seu like, se inscrevendo, tocando o sininho, é muito importante. Vai lá, eu te dou 2 segundos e você faz isso. Meu muito obrigado, eu te agradeço, foi importante que você fez. Vamos seguir. Primeira coisa, o ponto de partida para o nosso bate-papo hoje é entender os 3 lugares sagrados para o mundo islâmico. O primeiro lugar é Meca, que é uma construção sagrada para o mundo muçulmano. Que é aqueles onde você vê ali na peregrinação, em Meca, eles girando em torno, é uma construção sagrada. O nome é Kaaba. É Medina, que é onde fica o túmulo do profeta Maomé. E o terceiro lugar é Jerusalém, que é onde está o Monte do Templo. É ali onde eles entendem que o profeta foi levado por um buraco. Ele foi levado por um ser espiritual, onde ele ascendeu. Então, estou falando Meca, Medina e Jerusalém. Historicamente e teologicamente, eu já fiz vídeo aqui para você, acho que 1 ou 2, falando sobre imãs, figuras importantes do mundo muçulmano, sinalizando que Jerusalém, do ponto de vista da teologia islâmica, muçulmana, Jerusalém não é um lugar tão importante assim. Os 2 lugares mais importantes são Meca e Medina. Então o que está acontecendo? Eu vou partir para a segunda informação para você, que é essa daqui. Eu vou começar com um site em português para dar uma moral para o pessoal aqui dos últimos acontecimentos. E é até legal, eu aconselho você sempre dar uma entrada aqui nesse site. Sauditas menosprezam a importância do Monte do Templo para o Islã. É uma matéria recente que eles publicaram, se eu não me engano, de ontem, O número crescente de nações árabes tem se alinhado com Israel e rejeitado as reivindicações da Palestina sobre o Monte do Templo. Vou colocar um outro site para você, então, que é esse aqui, que é o Israel National News. Israel Nacional, informações nacionais de Israel. Sauditas lutam contra o Monte do Templo. Os usuários sauditas do Twitter dizem que os muçulmanos deveriam orar apenas em direção a Meca. Outra informação que eu vou colocar para vocês aqui é daquele Israel 365 News, que também está ligado a isso. Então, vão pegando aí. Depois eu vou deixar todos os links aqui embaixo para você fazer esse exercício de entrar. Sempre quando você quiser informações sobre o Monte do Templo, sobre o terceiro templo, você entra nesse site que eu vou mostrar para você, além de outros, Os sauditas refutam a alegação de que o Monte do Templo é sagrado para o Islã. É uma profecia do Zohar? Aí ele coloca um versículo bíblico aqui, a matéria se desenrola, falando dos palestinos,
a tradição, uma tradição de sexta-feira, que é o dia da oração dos muçulmanos, o sábado do judeu e o cristão no domingo. Tá, deixa eu ver se eu coloco outra informação para você, que é essa daqui do The Jerusalem Post. Preste atenção nessa informação, tá bom, pessoal? É só o site me ajudar aqui. Vamos lá, deixa eu traduzir para vocês. Como a Arábia Saudita é nossa passagem para o Irã? Essa informação do The Jerusalem Post, como você pode ver aqui, está se referindo àquela, na abertura do vídeo que eu comentei com você, sobre aquele repórter do The Washington Post que foi... E ele estava fazendo algumas investigações na Arábia Saudita, e agora, depois que o Bidê assumiu, o Jojo Bidê, ele mudou, né, a estrutura, o topo, os cabeças do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, e eles chegaram à conclusão de que os mandantes dessa situação com o jornalista do The Washington Post foi a própria autoridade da Arábia Saudita. Esse aqui é o príncipe Mohammed bin Salman, que ele é uma figura importante, inclusive amigo do Jared Kushner, estava muito alinhado ao Donald para se costurar um acordo com Israel. Qual é o teor dessa reportagem aqui? Depois eu faço um apanhado geral e eu falo especificamente sobre a localização do Monte do Templo no final. The Washington Post está mostrando o seguinte: não é hora de Israel colocar sanções para a Arábia Saudita, porque Israel tem interesse em estreitar as relações com a Arábia Saudita. Interesses comerciais, interesses geopolíticos, geoestratégicos, interesse também visando o Monte do Templo e visando isolar ainda mais o Irã. Vou lembrar a você que eu fiz vídeo aqui, orientei vocês inclusive no e-book sobre os acordos de paz, perigos e conquistas. O link vai estar aqui embaixo, lá no Geopolítica Premium. Você pode ir lá e adquirir o seu e-book, fazer parte do Geopolítica Premium também. Eu orientei vocês que a Arábia Saudita só não firmou a aliança com Israel por causa das pressões do Irã e por causa também da Irmandade Muçulmana. A Arábia Saudita se sentiu muito pressionada e o príncipe, o Bin Salman, ele ainda não assumiu. O pai dele continua na liderança e ele vai assumir, e ele tem uma visão muito mais aberta, mais progressista, digamos assim, com relação à política externa e de diálogo interreligioso. Então o The Jerusalem Post está dizendo, olha, embora o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos tenha apontado a Arábia Saudita como mandante daquele crime, não é o momento de Israel se antecipar e querer aplicar algumas sanções, porque a Arábia Saudita é o passaporte para o Irã, é o passaporte para isolar o Irã, é o passaporte para poder deixar o Irã destacado disso, né? O Irã não crescer a sua zona de influência. Eu explico para vocês, e tenho comentado com vocês já há um tempinho, que nós estamos vendo ali um jogo de influência, nós estamos vendo um jogo geoestratégico muito forte entre Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão, formando o eixo junto com os Estados Unidos. Ficou muito claro isso com a administração Donald, mas agora a coisa muda um pouquinho de figura. Tem ainda a Jordânia chegando nesse time, tem ainda outros, né, como Marrocos e por aí vai. E do outro lado nós temos a velha ordem, que é influenciada por alguns jogadores, né, famosos jogadores como China, Rússia, o próprio Irã e Turquia, que formam, eu chamo de eixo do mal, que jogam muito bem ali. Os Estados Unidos também é um eixo do mal, que eu não estou falando nem mocinhos e bandidos, não. O que eu estou sinalizando para vocês é destacando os dois eixos e as duas zonas de influência. Então, o The Jerusalem Post está sinalizando que não é hora para Israel pressionar a Arábia Saudita, porque é necessário fortalecer a parceria e o diálogo diplomático com a Arábia Saudita, coisa que estava sendo feito antes. E isso vai acontecer. Por quê? Os dois lugares sagrados para o mundo muçulmano, vou dirigir para o Monte do Templo, a gente conclui o vídeo, estão na Arábia Saudita. Essa é a chave, e a Arábia Saudita, por questão também de petróleo, geoestratégico, ele próximo aos golfos, né, estreitos importantes ali no Golfo, perdão, que tem um grande interesse dos Estados Unidos, tá? Bom, em um momento, pessoal, que Israel está estabelecendo grandes parcerias estratégicas com Chipre, com
com a Grécia, perdão, com a Alemanha, com a França, com o Egito, com Jordânia. Nunca Israel esteve tão em evidência, nunca esteve tão na cabeceira da mesa, ditando as regras do acordo comercial e se posicionando numa geoestratégia assim, que não se via antes. Então, isso é um cenário muito escatológico, muito profético, a figueira florescendo, né? Bom, pois bem, a questão do Monte do Templo eu volto para você. Tendo em vista essa situação de Meca, Medina, Arábia Saudita, o que você precisa perceber é que a Arábia Saudita é peça fundamental para poder enfraquecer a influência do Irã no Monte do Templo, ou seja, diminuir a influência do Irã sobre a causa palestina, né? A influência que ele tem sobre aquela região ali. Nós já temos a Jordânia se aproximando de Israel, nós já temos uma abertura muito grande ali. O mundo inteiro em crise, né? Israel sendo ali apresentando solução de energia, de gás, de petróleo, etc., sendo case em muitas áreas para aquela região. Então há um certo diálogo, é uma pressão, porém a causa palestina é muito fortalecida pelo Catar, pelo Irã, pela Turquia. Então, a Arábia Saudita é peça fundamental para isso. Então, normalizar com a Arábia Saudita é estratégico para Israel. E pressionar a Palestina para poder ceder a fim de que Israel, não criando uma terceira guerra mundial, Israel tenha acesso para construir o seu templo é fundamental. Passa primeiro pelo viés religioso, depois passa pelo viés de arqueologia ou geopolítica, tá? Ou questão histórica também. Agora eu vou mostrar para você o que eu falei sobre o escritor, o engenheiro, que descobriu aí, ou está fundamentando a localização precisa do Monte do Templo. Eu não vou colocar para você o vídeo dele, para eu não ter problemas e o nosso vídeo aqui ser derrubado ou ser desmonetizado. Então o que eu vou fazer, eu vou colocar para você aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o título do vídeo, o vídeo dele. Eu aconselho você, é o Christian Widener. Eu vou colocar o link desse vídeo dele aqui, você consegue traduzir, colocar legenda pelo próprio YouTube e você vai vendo o que ele está falando. Ele escreveu um livro em que ele está fundamentando. Deixa eu ver se eu coloco o livro dele aqui. O livro dele é esse. Bom, eu não comprei o livro ainda, eu vi ele explanando o livro, mas fica a título de curiosidade, se você ler inglês bem, né, você consegue ler um pouquinho em inglês, de repente você pode comprar pela Amazon, eles entregam para você, $12, eu não vou, não é link meu não, tá pessoal? Só reforçando, não é link meu, estou colocando para que vocês possam ter mais conhecimento e buscar mais fontes de informações sobre esse tema aí. Então, o que ele está falando é que a localização do Monte do Templo, eu vou colocar para você uma foto aí, uma figura, inclusive até aqui no Instituto do Templo, deixa eu ver se eu abro aqui o Instituto do Templo, para você dar uma olhada. Tá vendo aqui, ó? Eu estou no Instituto do Templo, o link também eu vou deixar aqui embaixo, que é isso, é o Monte do Templo. Essa daqui é a explicação sobre essa maquete. O complexo do Al-Sharif é tudo isso aqui para o mundo islâmico, né? Para a causa palestina. É tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Aqui onde Israel está, o Instituto do Templo está, aqui onde o Instituto do Templo está marcando que vai ser o terceiro templo, vai ser levantado, isso aqui é onde está aquela cúpula dourada, que é chamada o Domo da Rocha, tá? E aqui aquela outra cúpula prateada, onde está o lugar de orações, está uma mesquita islâmica. Todo o complexo é chamado de complexo Al-Sharif, ou o Monte do Templo é tudo isso aqui. Esse escritor que eu mostrei para vocês, que está aí agora, esse aqui, que é o Christian Widener, desse livrinho aqui, eu assisti esse vídeo dele, é muito interessante, não tem clickbait, ele não está falando algo para poder ter clique, não, ele está falando algo que ele fundamentou, é um engenheiro, é um estudioso, ele dá referências, inclusive em Jeremias, dá algumas referências mostrando a direção que está, deixa eu voltar aqui, a direção que está a Porta Dourada, sabe? A Porta Dourada do templo. É exatamente é aqui que fica, ó, segundo aquele escritor, o Monte do Templo, ele não fica aqui. O Monte do Templo, a localização exata fica aqui. Exatamente aqui nesse estreito mais à esquerda do vídeo que você está vendo aí. Ficaria aqui, não comprometendo a estrutura muçulmana, que é algo que eu acredito que possa acontecer. Mas vamos lá. Deixa eu responder algumas coisas, de repente você está se perguntando. Rafael, realmente isso pode acontecer, deles derrubarem a mesquita islâmica e construir um templo de judeus ali? Não, eu não acredito que isso vai acontecer. Essa é a minha opinião. Ok, pessoal? Eu não acredito que isso vai acontecer.
que vai provocar a Terceira Guerra Mundial, ou a Terceira Guerra Mundial, na verdade, na minha opinião, ela já está acontecendo de outro modo, mas vai provocar uma crise mundial muito grande, muitas vidas se perdendo. Não, isso não vai, é a minha opinião, ok, pessoal? A minha leitura é que se assemelha ao que vai acontecer, é que, e, inclusive tem vários arqueólogos, tem vários cientistas fundamentando que ali onde está a mesquita islâmica, o Domo da Rocha, não é a localização exata. É uma questão aí de ideologia, uma questão cultural, uma questão religiosa, de posicionamento, de falar, não, é ali que tem que ser, porque foi dominado e construíram ali depois do templo judeu. Então é mais um posicionamento do que ciência. Pela ciência, pela arqueologia, outras pessoas que eu li, vários vídeos que eu assisti, falando que a localização é mais ao lado. Tá? Então o Christian ele está expondo que a localização é muito próxima à Porta Dourada, que a Porta Dourada está ali, né? Inclusive tem parte da estrutura da Porta Dourada está ali, sabe? Tem um templo judaico, tem a mesquita, o Domo da Rocha ali, e por aí vai, e ainda ter um espaço de convergência da religião mundial, que é o Crislã. Eu acredito nisso. Mas agora, é um sinal escatológico, é um sinal profético? Claro que é. Tem uma referência sobre o anticristo, né? Se assentando nas asas do templo, exigindo adoração. Então, nós sabemos que o templo, o terceiro templo, é uma referência muito clara para a escatologia, ou seja, para o fim dos tempos, né? Então, olhar para o Monte do Templo e saber que tem algo acontecendo ali é importante. Eu não vi uma construção de um templo. Vasculhei bastante, vi alguns vídeos no Telegram, vídeos de WhatsApp, aqueles vídeos mais embaçados, que não tem muita clareza, mas é possível que realmente eles estejam preparando algo que esteja mais ao lado do que derrubar ou fazer por cima daquela mesquita islâmica, o Domo da Rocha, por aí vai. Eu acho isso inviável, eu não acho que se cogita só entre os ultra-ortodoxos, porque na verdade, para mim, eles já estão fazendo algo que é ali ao lado, onde vai ser revelada a localização precisa, aí veremos tudo claro. Bom pessoal, eu já afirmei para vocês no e-book e outros vídeos, reafirmo para você, eu não vejo a necessidade de um terceiro templo para que o anticristo se manifeste. Porém, eu gosto de analisar sabendo que Israel é uma grande referência, a figueira é a nossa referência e isso aqui é muito importante também. Deixo abertos os comentários aqui embaixo, também deixo os links de tudo isso que eu falei aqui e outros eu deixo na descrição do vídeo. Vai lá, clica nos links, me acompanhe nas outras comunidades também, tem o Geopolítica, tem o Patreon, tem o Facebook, Instagram e por aí vai. Meu muito obrigado, tchau, tchau.